Aprender da palavra do Senhor. Abra suas Bíblias em 1ª Epístola a Timóteo, o capítulo 2, o versículo 5. Versículo bem conhecido da Igreja do Senhor. E é um versículo fundamental, a saber que 2,5. 1 Timóteo 2,5. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Amém. Irmãos, porque vamos falar sobre isso. No antigo estudo que nós demos, o que passou, eu expliquei o porquê a Igreja Católica se acha no direito de desprezar a palavra de Deus, que eles creem que eles são a palavra de Deus, que eles balizam a palavra de Deus. Por eles balizarem a palavra de Deus, eles podem, através de um consenso, dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. E a gente provou na época que não é bem assim. Aí dizia que Pedro era a pedra da igreja fundamental e que eles tinham a sucessão de Pedro, aquela coisa toda. E naquele estudo a gente provou que não é bem assim. Não é que não é bem assim, não é assim mesmo, né? É um mito fundador. Só que ao desprezar a palavra de Deus e crer que o consenso entre eles, fora da palavra de Deus, é também considerado revelação divina, eles criaram um mito muito poderoso, que é o mito da Maria. Sim, a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, o que ela é? Ela concebeu o Senhor Jesus Cristo, virgem, pelo Espírito Santo de Deus, antes de conhecer varão. Provavelmente ela tinha 13 anos de idade. Quanto? 13 anos. 13 anos de idade, quando o Espírito Santo de Deus fez ela conceber a Jesus. Mas é importante dizer o seguinte: foi necessário ela ser desposada por José, que é da família de Davi, porque Jesus tinha que ser da descendência de Davi, para que se cumprisse a promessa que da casa de Davi viria o varão que iria reger a todas as nações e o povo de Israel para todo sempre. Então, quando Maria desposou de José, que José noivou com Maria, aí apareceu Gabriel e disse que, para não temer, que ela ia conceber o Espírito Santo de Deus virgem. Concebeu o Senhor Jesus Cristo, veio as revelações da parte de Deus para José e para ela. José aceitou a receber a Maria. Maria, a princípio, a Bíblia diz que ela não seguia Jesus a princípio, porque a Bíblia diz assim que ela estava lá fora. Jesus falou assim: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem vontade do meu pai. Então assim, ela não seguia Jesus o tempo todo, né? Vocês veem o The Chosen, dá a impressão que ela está sempre com Jesus, mas isso aí é mito. Nem sempre ela estava. Só que, obviamente, ela ouviu muitas profecias que, por exemplo, aquele homem de Deus, qual é o nome dele? Simeão profetizou que uma espada passaria sobre a alma dela, e a Bíblia diz assim que Maria guardava essas coisas no coração dela. Amém? Amém. E ao morrer, ela realmente foi lá até no Calvário chorar pela morte de Jesus Cristo. Nenhum dos irmãos de Jesus foi lá, porque eles não aceitavam Jesus, não criam em Jesus. Apenas João chegou lá e Jesus falou para João: homem, eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí do teu filho. E depois ela foi no Pentecoste, aí já estavam todos convertidos, os irmãos de Jesus e as irmãs também, e foi batizado com o Espírito Santo. Dali para frente não tem mais nada na Bíblia, acabou. Então é uma mulher que realmente foi agraciada por Deus, uma bem-aventurada, né? Foi realmente algo assim, uma bênção que foi para a vida dela ter Jesus.
E também triste, né? Porque do ventre dela saiu o Salvador e ela teve que ver o filho dela morrer numa cruz, né? Então não é fácil, né? Eu estava falando sobre João Batista, né? Que a Isabel e Zacarias teve João Batista já em idade velha, né? Já estavam bem idosos. E na época, acho que até hoje também, as pessoas têm filhos para ter netos, né? Para ter família. E João Batista foi escolhido para morrer. Ele não teve filho. Assim que ele foi adulto, ele foi para o deserto e morreu. Não teve filhos, não quis casar, né? Então eu falei, meu Deus do céu, mas é o que? Era o plano de Deus, né? Deus escolheu aquele rapaz do ventre da sua mãe para ele ser aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Então Maria é isso, uma grande mulher de Deus, abençoada, teve suas falhas, eu creio, porque assim, a princípio ela não seguiu Jesus, estava lá fora chamando ele, mas depois acho que lembrou das profecias, que era necessário isso acontecer mesmo, e serviu a Jesus junto com seus filhos, e amém. Mas o catolicismo tem muita coisa. O catolicismo, a coisa teve mais e mais e mais coisas, mas qual que é a origem dessas coisas? Vamos lá. Imaculada Conceição. Quando eu falo isso, o que vem na cabeça das irmãs? A pessoa pura. Imaculada Conceição, isso, é pura. De quem? É de Maria? Gente, quando fala Imaculada Conceição, quer dizer que Maria nasceu sem pecado, igual Jesus. Está na Bíblia? Não. Está na tradição católica? Também não está. Não está, por incrível. Não está em lugar nenhum, mas assim, isso não, tem em algum lugar sim, que é nos livros gnósticos cristãos, livros secretos. Os livros secretos que a igreja não lia, em nenhum momento, até hoje a igreja não aceita, existia essa história que Maria nasceu sem pecado. Aí depois, lá para o ano 400, o ano 500 depois de Cristo, a igreja tomou para si essa atribuição, porque o que aconteceu? A igreja era muito perseguida, todas as igrejas, né? No mundo romano, fora do mundo romano, era muito perseguida. Só que com a conversão de Constantino, a igreja começou a ser privilegiada. E com o filho dele, Teodósio, ele obrigou as pessoas a serem cristãs. O que antes, por 300 anos, era perseguida, mudou. A igreja saiu de perseguida para privilegiada e depois saiu para obrigatória. As pessoas tinham que deixar o paganismo lá dos deuses romanos, de Júpiter, de Saturno, esses deuses todos, para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, toda conversão forçada é falsa. Vocês concordam? Sim. Alguém que é forçado a se converter é falso. Quantos filhos nós a gente força a ser crente, né? Mas quando pode, mas quando cresce, sai fora. Não, você vai batizar, menino, você vai batizar. Aí batiza com 11 anos, com 10 anos. Mas quando chega os 14, já vai voar, né? Então, isso que acontece. Então, a conversão foi forçada. E o que aconteceu? Eles queriam continuar adorando imagens. E tinha um culto em todas as religiões. Irmãos, aqui no Brasil nós temos uma religião muito grande, pagã, que é o candomblé, amém? Qual que é o deus ou a deusa mais adorada no candomblé? Iemanjá. Não é Olorum, não é Oxum, não é Ogum, é Iemanjá, porque é a mãe. É mãe. É a mãe de todos os deuses. E no Império Romano tinha Cibele. Tinha Cibele. Aí tem Cibele, tem outros cultos também. Tem a... Ai meu Deus, esqueci o nome dela. Tem a Semiramis, tem a Astarte. E todas as religiões pagãs do mundo têm uma deusa mãe. Todas. No Império Romano era Cibele.
Só que em todo o Império Romano, em todas as religiões pagãs, tem uma deusa mãe. E a deusa mãe é mais adorada que o Deus Filho e o Deus Pai. Porque também tem o Deus Filho, também tem o Deus Pai. Como Tammuz. Tammuz é o Deus Filho. E Baal era o Deus Pai. As pessoas adoravam mais a quem? Astarte. Astarote, que está na Bíblia. Então, quando as pessoas foram forçadas a crer, a virar cristão, o que eles fizeram? Vamos substituir os antigos deuses pelos santos da igreja, os apóstolos, os homens de grandes feitos, os homens que fizeram grandes coisas. E o que esses santos fazem? Eles ouvem as nossas orações e intercedem por nós com Deus. Você ora para Santo Antônio, eu quero casar, Santo Antônio. Então vai lá para o céu, lá no mês de julho, e ajuda e ajuda a mulher a casar. Gente, é mentira, né? Obviamente, isso não existe. Como a pessoa morta pode ouvir oração de pessoas do mundo todo? Então, assim, é mentira. Mas as pessoas eram pagãs, as pessoas adoravam imagens, elas precisavam continuar com isso. Para a igreja adaptar, para as pessoas não ir embora, para não ter uma rebelião, para assim, quer saber? Ao invés de você orar para Júpiter, ora para Jesus. Ao invés de você orar para Cibele, ora para Maria. Ao invés de você orar, para Marte, ora para São Pedro. Foi isso que aconteceu, foi uma substituição. E aí? Começou isso. Maria não era tão grande na Bíblia, mas ela precisava ser nesse culto sincrético entre o paganismo e o cristianismo, porque Cibele era grande, Semiramis é grande, então ela não podia ser pequena. Aí veio as invenções. Imaculada Conceição, ela nasceu sem pecado. Gente, a Bíblia diz assim que Jesus foi o único que em tudo foi tentado, porém sem pecado. O único que em tudo foi tentado por esse pecado foi Jesus. E a Bíblia é mais clara ainda, que Jesus falou assim, que entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João, né, Maria? E a Bíblia diz que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mas o maior entre todos nascidos de mulher não foi Maria, foi João. E João tinha pecado. E ele era maior até que Maria. Então assim, já é uma invenção. Segunda invenção. Alguém aqui já pegou o metrô? Aqui em São Paulo? Já. Estão enjoados? Estação Santana. Já fui uma vez, já peguei. Santana é de Santa Ana. Ana é a mãe de Maria. Alguém já foi no metrô São Joaquim? Joaquim é o pai de Maria. Está na Bíblia? Está na tradição? Não. Está no próprio Evangelho de Tiago, um livro falso, um evangelho falso que dizem que foi escrito por Tiago, e lá Tiago dizia que Ana era a mãe de Maria e Joaquim era o pai de Maria. Está na Bíblia? Não está. Provavelmente nem era Ana, nem era Joaquim, e as pessoas fazem templos, fazem igrejas, até estações de metrô em honra a pessoas que talvez nunca existiram. Não está na Bíblia, mas assim, precisava, né, de alguma prova. Não, acho que esse nome Santana parece assim. Sim. Sai mais. Mas nunca existiu. Provavelmente nunca existiu. Lógico que a Maria teve uma mãe, mas a gente não sabe se o nome dela é Ana. A gente não sabe se é Joaquim. Provavelmente o nome do pai de Maria, vou até ler aqui na Bíblia para os irmãos, está em Lucas, o capítulo 3. Evangelho segundo Lucas, o capítulo 3. A genealogia de Jesus. E se cuidava, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Mas se você for ler em Mateus, é Jacó. Lá em Mateus 1 é Jacó, não é Eli. Esse Eli, provavelmente, é que José, ele também era filho na lei, né? Pela lei, ele era genro, né? Então filho na lei de Eli, e esse Eli que é o pai de Maria, não é Joaquim.
porque o outro não pode ser. Jacó é o pai de José mesmo. Então esse Eli provavelmente é o pai de José. E não, é o pai de Maria, que era o sogro de José. E agora Joaquim, por quê? Porque um falso evangelho que ninguém sabe que escreveu falou que era Joaquim. Outra coisa, virgem perpétua. Vocês sabem disso, né? Já ouvi falar. Quer dizer o quê? Que ela não só concebeu Jesus virgem, como está na Bíblia, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? Mas que ela, até o fim dos seus dias, ela morreu como virgem. Porque ela colocou no coração, aí também no próprio evangelho de Tiago diz que ela muito pequena, não sei quantos anos que ela casou, com 13, né? Foi lá no templo e fez um voto que queria morrer virgem. Mas só que ela foi casada. Aí está na Bíblia isso não, porque o que a Bíblia diz claramente, vamos ler, vamos parar de, né? Vamos ler o que diz a Bíblia. E José, Mateus 1, 24. E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Irmãos, o que a palavra de Deus diz assim, se duas pessoas são casadas e elas evitam ter contato, a Bíblia diz que é pecado. É incontinência. Está defraudando. Ou defraude. A Bíblia diz que é pecado. Então, será que Maria pecou? Defraudando o corpo dela para o marido, que ela casou? A Bíblia diz que não, que assim, José respeitou Maria até que deu à luz a seu filho. E não a conheceu. E o conhecer na Bíblia é da parte de relacionamento. Então, ele não tocou em Maria, talvez ele nem viu a nudez dela, mesmo ficando casado, até que deu a luz a Jesus. Depois, ele viveu a sua vida normal, porque a palavra de Deus não o condenava. Agora, de onde tiraram isso? Do proto-evangelho de Tiago, que é um evangelho falso, gnóstico e oculto. Não está na Bíblia. E se ela fez isso, ela pecou. Não podia fazer isso. E os filhos, né, que ela teve? Sim. Os filhos que ela teve. Agora, qual que é a disputa da Igreja Católica? Aí o negócio é feio. Porque eles falam que José não pôde tocar em Maria. Maria foi concebeu a Jesus pelo Espírito Santo, certo? Sim. Na mente católica, de muitos católicos, para justificar que Maria não pecou, é que Maria era casada com o Espírito Santo. Maria é filha do Deus Pai, mãe do Deus Filho e esposa do Deus Espírito Santo. Está na Bíblia? Mas essa é a desculpa deles. E por isso que na cabeça deles José não tocou em Maria, porque Maria já era casada. José apenas casou no papel para poder cuidar de Maria. Mas não que ele casou realmente para receber uma mulher e ter os seus descendentes. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Tudo normalmente. Mas ao desprezar a palavra de Deus acontece isso. Irmãos, por isso que eu falo, não desprezem a palavra de Deus. Pode ser duro, pode ser difícil, mas nunca desprezem a palavra de Deus. Bíblia. Pode ser o homem pode flutuar, nem andar. Se ele falar alguma coisa que está fora da Bíblia, não creia. Um grande homem de Deus. Não, aquele homem lá, ele passa, a sombra dele cura. Paulo falou assim, se viesse um outro evangelho, se ele mesmo falasse um outro evangelho, era para os Gálatas ser anátema. Podia aparecer um anjo, podia ser um apóstolo, poderia ser ele mesmo. Se fosse o outro evangelho que pregou, era para ser anátema. Não importa. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente segue as coisas porque alguma pessoa que a gente admira ensina. Mas fulano de tal falou que é isso, e a gente acaba crendo como um mandamento de Deus. Não, o mandamento de Deus está na palavra do Senhor. Não está na mente de um homem, de uma mulher, de uma visão, de um sonho que foi para o céu, foi para o inferno. Não, o mandamento vem da palavra de Deus. Então muito cuidado. Então essa invenção toda aqui foi porque, infelizmente, desprezaram a palavra de Deus
E tiveram que colocar, assim como no paganismo já tinha um Deus Pai e um Deus Filho. Osíris, On e Osíris existia, já tinha, ai meu Deus, Nimrod e Tamuz. Todos eles têm um Deus Pai e um Deus Filho. Só que eles também tinham mãe. Aí vem a Semiramis, Diana também. Todos eles têm a deusa mãe. Na Bíblia não está a deusa mãe. Não existe a deusa mãe. Mas tiveram que fazer isso. Então teve que elevar a Maria a uma situação que não está na Bíblia. E a igreja, além dessas coisas que eles pegaram dos livros secretos, eles inventou alguns mais com o passar do século. Outra coisa que não está em lugar nenhum: como Jesus saiu da terra. Quem lembra? Sim, não. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus foi subindo. Eles ficaram olhando assim, né? Aí o anjo falou: que vós esperais para o lugar de Deus, né? Fazer o que ele mandava para Jerusalém, né? Que é o mesmo Jesus, assim como o viste, também irá aparecer, né? Entendeu? Na igreja católica também diz que Maria aconteceu a mesma coisa, que ela não morreu, que ela foi assunta ao céu. Ganhou o poder de mediadora, intercessora, e ela é rainha do céu, e ela é corredentora. A gente só é salvo porque o sangue de Jesus também corria o sangue de Maria. Nada disso está na Bíblia. Não tem amparo histórico, não tem amparo em nada. Só que assim, a igreja ensina, e os católicos têm que acreditar, e é complicado, né? Mas não está na palavra de Deus. Então, mas o que a gente pode dizer? Nós odiamos a Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo? Jamais. A gente pode odiar ninguém, irmãos, né? Não odiamos ninguém, né? Respeitamos, né? Mas não conseguimos vê-la como uma semideusa, porque na verdade existe um livro chamado Saltério de Maria. Saltério de Maria tem 150 saltérios. Qual livro da Bíblia tem 150 músicas? Salmos. Assim como tem 150 salmos para Deus, fizeram 150 salmos para Maria. Então assim, respeitamos, cada um crê no que quiser crer em Iemanjá, quiser crer em Diana, quiser crer em Cibele, crê em quem quiser. Só que não dá para dizer que não é idolatria. Não dá para dizer que é paganismo, né? É um Deus a mais, é paganismo. Não dá para dizer que não é isso. Mas o nosso dever é pregar o Evangelho. Não é xingar, não é falar que são idólatras, é pregar o Evangelho. Eu lembro que quando Paulo pregava aos gentios, ele nunca falou mal dos deuses dele, nunca. Ele só falava que Jesus veio à terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e que voltaria para julgar os vivos e os mortos. Essa era a palavra de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Silas, de Barnabé, de todos. Então, falar mal não adianta. Vamos falar do Evangelho. E quem o Espírito de Deus tocar vai deixar as trevas para a luz. Aleluia. Falar mal não adianta nada. É apenas para nós conhecermos, para saber de onde vem essas coisas. Veio daí. Amém? Aí, qual que é outro ensino complicado da Igreja Católica que também não está na Bíblia? A salvação através de sacramentos e pertencer à Igreja Católica. Ou seja, para a Igreja Católica, ou você se batizar faz parte para você ser salvo, você comer hóstia faz parte para você ser salvo, casar faz parte para você ser salvo, crismar faz parte para você ser salvo, se confessar para o padre faz parte, tudo isso faz parte para a salvação, e fazer parte da igreja faz parte para ser salvação. Está na Bíblia isso? Não está na Bíblia, porque a Bíblia diz assim que por apenas há um único nome ao qual importa que os homens sejam salvos, e é o nome de Jesus. Não é fazer parte. Primeiro nós cremos em Jesus. E que nós fazemos, depois nós cremos? Nós nos reunimos, os outros que creram também em Jesus, para ajudar uns aos outros e exercitar cada um na fé. Não é para salvação.
Nós não estamos aqui reunidos para ser salvos. Nós estamos reunidos aqui porque nós somos salvos. Glória a Deus. Não para ser salvos, porque somos. Amém. E nós queremos ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros e exercitar a fé uns dos outros, mas não é o fato de nós estarmos aqui, não tem a menor coisa de nos levar para o céu. Não tem condições. Aqui é um local apenas onde nos reunimos em nome de Jesus. Mas para a Igreja Católica, não. Você é salvo porque você faz parte da Igreja Católica. E a coisa é tão séria que se você não acreditar nisso, você está amaldiçoado, está anatemanizado. Vamos lá. Concílio de Trento, 1549, contra a Reforma Protestante, Cânon 9. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que mais nada se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, que seja excomungado. Quem no 14? Se alguém disser que o homem é absolvido dos seus pecados justificados porque crê indubitavelmente, sem ter nenhuma dúvida, que é absolvido justificado, ou que ninguém é verdadeiramente justificado senão quem crê que é justificado, e que somente com a fé se efetua a absolvição e a justificação, que seja excomungado. Ou seja, você que crê que pela fé que Jesus morreu na cruz e pelo seu sangue você foi remido, redimido e comprado, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, e que por isso você tem uma herança da parte de Deus, e você só crê nisso, você é anátema. Você está fora da comunhão de Jesus e da igreja. Vocês creem nisso? Eu não creio não. Porque eu creio na palavra de Deus que diz assim, Romanos 3,20: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém? Então assim, a nossa salvação vem pela fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. É pela fé. A salvação é pela fé. Ah, irmão, mas lá em Tiago diz assim, que o homem não é só justificado pela fé, mas também pelas obras. Aí, irmãos, eu vi uma explicação muito boa. A salvação, a justificação para a salvação é pela fé. Você tem que crer. Você está no céu agora? Você não está no céu agora. Está aqui na terra com sono, cansado, com fome. Eu estou com fome. Estou com fome. E o que acontece? Mas você crê que pelo amor de Jesus Cristo você foi justificado pela fé, e há um lugar, e há uma morada lá diante de Deus preparada para você. Isso é pela fé, não é pelas obras. Porém, diante dos homens, o que justifica não é sua fé, são suas obras. E o que Jesus diz assim, que a luz que há em ti não seja trevas, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, as nossas obras nos justificam diante dos outros, do mundo. Porque Paulo falou assim, olha, não deis escândalo nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Então a justificação pela fé é para Deus. Agora, para os homens, é o que você faz. Porque, por exemplo, vou dizer assim, uma pessoa que assassinou no passado e se converteu, vai para o céu? Se arrepender. Vai, não vai, gente? Mas gente dos homens, infelizmente, não tem justificação. Não, os homens falam assim, tudo que não presta vira crente. Essa é a então, para os homens não tem justificação. Então o que a gente tem que fazer é realmente mostrar para os homens que a nossa fé, ela opera para a vida eterna, sim. É a justificação diante dos olhos dos homens, não de Deus. De Deus é a sua fé. A sua fé já é o suficiente para você ir para o céu. Mas tem que ter a justificação pelas obras para os homens, não para Deus. Não para Deus. Para Deus, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Agora, para os homens é importante, para que não haja escândalo
e para que as pessoas também olhem para nós e glorifiquem a Deus. Está vendo? Aquela pessoa aceitou Jesus, mudou. Era cachaceiro, não é mais. Era drogado, não é mais. Roubava, não rouba mais. Agora trabalha. Aquele lá antigamente traficava, era adúltero, não é mais, né? Era fofoqueiro, não é mais. Era invejoso, não era mais. Isso é importante para os homens e para nós também, mas não para a salvação. Para a salvação é a nossa fé. Só que essa fé opera em nós o poder do Espírito Santo de nos santificar e nos fazer cada vez melhor. E às vezes é complicado, irmãos, às vezes demora, às vezes tem gente que já se converte, já vira, no outro dia já está de coque de saião lá embaixo, né? E o homem já está de terno e gravata, né? Mas tem gente que é mais difícil, né? Demora um processo, né? Deixar uma pinguinha, deixar o cachaça, deixar o cigarro, e a pessoa quer, né? A pessoa quer, mas demora. A gente tem que ter paciência, irmãos. Ter toda a paciência, não jogar fora e jogar pro mundo. Sem ter jeito mais não. Pode não ter jeito, não tem problema. A gente vai ter paciência. Porque sim, vamos ter paciência. Não, assim mesmo assim, a pessoa está na igreja, convertida, batizada, às vezes a libertação não é automática, demora um pouquinho. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Às vezes a pessoa vem de um... Hoje já quer libertação. Não é automática, é devagar. A pessoa tem o seu linguajar, não vai mudar de um dia para o outro. E não vai falar varão, né? Hoje ele fala mano, vai chegar aqui, ô varão, né? Não é de um dia para o outro, né? Ele vai continuar falando mano, vai demorar um pouquinho, a gente tem que ter paciência, né? Até ele fala, ô varão de Deus, ô vaso, né? Vai demorar um pouquinho. E essas palavras não é conversão, né? É mais costume, né? Então a gente tem que ter cuidado também, né? A roupa, né? Às vezes a pessoa é skatista, é roqueiro, é rapper, não sei quem ele é. Aí vem com os correntão, vem com... Né? Aí não quer dizer, né? Na verdade, não quer dizer que o cara vai já colocar um terno e gravata no outro dia. Vamos ter paciência, deixa Deus agir, deixa Deus operar. E às vezes até pecados sérios. Às vezes a pessoa já está no costume da prostituição, usando drogas, bebida, e vai ter recaídas, vai voltar, até o dia que Deus vai fazer a obra e vai libertar totalmente. E se não for aqui, vai ser no céu. Amém? Porque alguns, infelizmente, vão morrer numa situação difícil, mas vai para o céu. Mas é importante o quê? A pessoa ter a consciência que o pecado é um acidente. Porque o ímpio gosta de pecar. Para o crente, o pecado é acidental. O ímpio gosta. O ímpio gosta de fumar um cigarro, de tomar uma cachaça, se embriagar. Agora o crente é porque às vezes não aguentou a tentação e acabou bebendo. Mas tem gente que gosta de adultério, tem gosta de prostituição, essas coisas. Não, o crente tem que fugir disso. Caso aconteça, é um acidente. Amém? Então a justificação pela fé é isso. Você crê de todo o coração, você vai para o céu. Não tem talvez, irmão, não tem para onde ir. O apóstolo Paulo, ele é muito claro em Romanos, o capítulo 10, versículo 9 diz assim: a saber, se tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para toda a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, tem mais alguma coisa para ser salvo? Não tem, não, desculpa, mas você tem que seguir as regrinhas da igreja. Não, a salvação é pela fé. É pela fé, não são regrinhas, não é pegar... A gente foi comprar um negócio hoje da igreja, né, de dízimo e oferta. Aí tem lá todo mêsinho, no mês tal a pessoa deu dízimo. Não é isso. Não é isso, irmão. Tem lugar que é assim, o destaque do mês, viu? Eu fiz questão de aparecer 3 vezes uma vez, né? Depois me arrependi. Então o que acontece? Não é essas regrinhas, não. A santificação é um processo de luta para vencer o pecado. É difícil. Então a salvação é pela fé, sim. Não é pelas obras. E as obras, elas virão com o tempo. Deus irá fazer a obra da nossa vida para a gente fazer as obras dele. Amém? Então, assim, salvação por sacramentos não dá. E, tipo assim, a igreja tem... A igreja tem essa crença que a salvação está dentro dela, que tira de Jesus.
Ou seja, a salvação não é em Cristo. Porque isso é de Cipriano, que diz assim que a salvação está na igreja. Não, a salvação está em Cristo. Você pode ser salvo sem estar membro de igreja nenhuma. Zero. Se você creu de todo o coração e você está na sua casa, com a sua família reunida em nome de Jesus, ou mesmo você não tem ninguém para se reunir porque a sua família é toda ímpia, está num lugar que não tem igreja, e lá no seu cantinho você faz o seu culto, ora a Deus, busca a Deus, você é salvo. A salvação não depende de reunião. A salvação depende do que Jesus fez na cruz. Mas infelizmente, por causa do romano, isso aí é heresia. Eles creem que a pessoa tem que fazer parte da igreja, porque Jesus morreu na cruz e deu atributos para a igreja salvar as pessoas. Olha o que ele diz assim, ó. Concílio Vaticano II, 1962. Pois o Filho unigênito de Deus ganhou um tesouro para a igreja militante, e ele confiou ao bem-aventurado Pedro, o portador das chaves do céu, e os seus sucessores, os quais são os vigários de Cristo. Sabe o que é vigário? Substituto. Os vigários de Cristo na terra, para que eles possam distribuir aos fiéis para a salvação deles. Ou seja, o que eles acreditam? Que a salvação está na igreja, que Jesus morreu na cruz para dar salvação dentro da igreja. Não, Jesus morreu pelas almas, é para aqueles que confessam. Não é igreja, não é uma instituição. Por melhor, por mais bonita, por mais antiga, por mais tradicional, por mais rica que ela seja, não tem poder de ganhar uma única alma. Pode ter os tesouros todos da terra, pode ter as melhores esculturas, as melhores pinturas, pode ter as melhores catedrais, não tem poder de salvar uma única alma, de um único pecador. Porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados por um bom preço. E não foi com ouro, nem com prata, ou com coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, ao qual o apóstolo Pedro colocou na sua carta. Amém? Então assim, eles creem que como a igreja teve a morte de Jesus, teve os seus santos, teve Maria, blá blá blá, que tudo isso levou para eles méritos. Então a pessoa é salvo porque está numa igreja meritória. A pessoa não é salvo pelos méritos de Cristo, mas é salvo pelos méritos da igreja. Está na Bíblia? Não está, óbvio que não está na Bíblia, não tem como isso estar na Bíblia. Mas fazer o quê? Temos que simplesmente continuar pregando a palavra de Deus, respeitar, né, o que cada um crê, mas não está na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso dever é continuar pregando o Evangelho, porque não tem como eu acreditar que uma instituição é a portadora da palavra de Deus. Não creio em igreja evangélica como portadora da palavra de Deus. Não creio em nenhuma seita, igreja católica, igreja ortodoxa. Para mim, Deus pertence a Ele mesmo. Eu sou o que sou. Ele é dele. Eu sou o que eu sou. Ninguém é proprietário de Deus. Eu não sou proprietário de Deus. Nenhum homem, nenhum pastor é proprietário de Deus. Nenhum padre, nenhum papa é proprietário de Deus. Deus é Deus. Quem lhe foi seu conselheiro? Quem lhe primeiro lhe deu para que pudesse ser instituído? Porque dele, para ele, persistam todas as coisas eternamente. Amém. Então, nenhuma instituição é a dona de Deus. Mas infelizmente, irmãos, isso tem nas igrejas evangélicas. Existe um exclusivismo em igreja que a minha esposa estava falando que algumas pessoas que ela conhece de uma seita evangélica pede muito dinheiro para dar uma dica. Eles desprezam totalmente as demais igrejas. Eles são exclusivistas. Está convivendo com pessoas assim. Tipo assim, não, ali é macumbeiro. A pessoa não é, a pessoa às vezes é batista, a pessoa às vezes é de uma outra igreja. É macumbeiro, porque assim, não é da minha, não presta. Não, irmãos, não importa a igreja não é nada, a igreja é um lugar que reúne as pessoas, são chamados para fora. Nós que criamos instituições como se fossem elas a verdadeira, e isso é um espírito do catolicismo. Irmãos, eu fui lá para o Paraná. O quanto um irmão exaltava, que eu sou assembleano, que eu sou da Assembleia, assembleano não faz isso, assembleano de escola dominical.
Eita, misericórdia, deixa pra lá. Não importa se você vai para a escola dominical, se você é assembleano, se a sua carteirinha é da CGADB, da CONAMAD, não importa. O importante é estar em Cristo, não na igreja. Você não vai ser uma pessoa melhor porque você faz parte de uma igreja. Não importa se ela é boa, se tem boas histórias. Eu acho que tem histórias de milagres das igrejas, do passado principalmente, mas isso não traz salvação. Não traz nada. Não traz nada. Se você não tiver no altar do Senhor, não vai mudar nada. Você pode ter a igreja que for. Pode ser até uma boa igreja, mas se você não estiver em Cristo, você não pode ser salvo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.